Fala sobre a próxima eleição agora. Recentemente saiu a notícia, né, de que o Gentili vai ser candidato com apoio de vocês. E isso eu sempre pergunto para quem é do MBL que vem aqui, eu pergunto se é verdade ou se é uma piada. O Danilo foi no nosso congresso, né, ele falou claramente em uma candidatura. O Danilo é um porta-voz dessa forma de pensar nossa, que sabe aquele cara que faz o mínimo denominador comum? Ele consegue passar de uma forma muito simples o que às vezes eu preciso ficar explicando muito. Ele acredita de verdade no que ele fala e ele corre riscos pelo que ele fala, né? Então o Danilo, por várias vezes, correu o risco de perder o emprego dele no SBT por conta do que ele fala. E não foi uma, nem duas, nem três vezes, não importa o governo que teve. Então, o cara que, vamos dizer, põe o teu emprego e tua carreira em risco porque acredita, é um cara pra mim que é especial. Agora, assim, eu não sei, até 2022, 2026, desculpa, eu não sei como é que vai ser, porque eu imagino que o Danilo já deve estar muito sob pressão, né? O Danilo é um cara que sofre uma pressão psicológica grotesca. Eu raramente vejo o Danilo bem, porque o Danilo sofre esse tipo de ataque que eu tô descrevendo ao meu respeito o tempo todo também, né? É um cara que tem que estar sempre com o advogado por perto, porque sempre estão tentando prender ele, aí não só por razões políticas. Então, uma coisa que vem sempre na cabeça é: será que o Danilo aguenta essa pressão? Ainda mais é um cara que tem uma vida que pode ser tão boa, né? Eu nem digo que é boa, porque eu sei que ele sofre uma pressão gigante, mas a vida do Danilo é tão potencialmente legal. Né? O cara trabalha com humor, o cara é famoso, o cara pode só relaxar e ser engraçado e tal. Então às vezes eu me sinto também, é uma coisa que eu me sinto como um cara levando a desgraça pra porta dele, tá ligado? Então eu não quero forçar nada, porque é uma sensação que me vem, tipo, é como se eu fosse, sabe o Senhor dos Anéis, o Gandalf vai buscar o Frodo lá no condado? Tipo, eu me sinto, mano, o Frodo se fudeu todo, se saiu lá traumatizado, perdeu amigos, perdeu um dedo. Eu me sinto tipo Gandalf lá: Danilo, você tem uma grande missão. Mano, às vezes, tipo, só me deixa ficar aqui no condado, tá ligado? Mas de onde que surgiu esse rumor? Foi por parte da iniciativa dele? Não. Foi assim, a gente tem conversas com o Danilo pra ele ser candidato desde 2017. É um insight, assim, o Danilo, o que eu sei internamente, ele sempre quis. E ele é um puta nome capaz de ter esse entendimento da uma pessoa, você trabalha com humor, você entende. Trabalhar com humor, você trabalha com as sensibilidades e com aquilo que é moral, tanto condenável quanto celebrável na cultura popular. Ou seja, vocês entendem os instintos, os tiques, as manias, os medos das pessoas, os tabus. Então, quando você faz humor, e no caso dele, ele tá na televisão fazendo isso o tempo todo, você tem que entender isso de forma massificada em grande escala. Então, trabalhar com humor e trabalhar com humor de massa, você tem uma sensibilidade necessariamente fodida. No caso dele, ele tá no SBT ainda, que é uma emissora que trabalha com um público mais popular, né? Não é sempre foi uma coisa assim, ela pega um público com uma renda um pouco menor. Então, ele consegue entender essa dimensão emocional das pessoas de uma maneira sensacional. E ele tem, por coincidência, as mesmas crenças que as nossas, ou crenças muito parecidas, e essa mesma resistência na defesa do que acredita que a gente tem também. Então, eu falei, pô, esse cara é sensacional, esse cara é fudido. Então a gente já teve essas conversas, às vezes ele teve vontade, ele foi no congresso, falou, e pô, beleza, vamos, mas a gente nunca colocou aquilo também como uma obrigação, porque, novamente, é muito... Minha vida talvez não fosse muito melhor com o MBL, tá ligado? Eu fazer política. Às vezes eu fosse só um cara meio calvo aí, reclamando. Agora, a vida dele claramente pode ser muito melhor com política. Ele claramente não precisa desta merda. Então, às vezes eu não quero ser nem eu, nem o MBL, ser um abutre lá na porta da casa do cara levando só problema. Claramente ele tem uma outra opção muito melhor do que essa. Né? Então, mas assim, ele já... O argumento contrário, ele já está envolvido. Ele já é um agente político. Ele já influi na política. O Danilo, ele forma a cabeça de muita gente de forma instintiva nas coisas que ele fala. Então, não sei, cara, é uma decisão muito dele. Mas se depender de vocês, ele vai ser o cara. Se eu pudesse escolher de forma igual o Gandalf lá, eu escolheria o Danilo, claramente. E eu acho que seria uma campanha revolucionária com o Danilo. Seria uma forma de atrair as pessoas que é revolucionária, e seria a forma mais precisa para acabar com a polarização burra.
Porque ele, como ele trabalha esses mínimos denominadores comuns, ele pegaria ganchos que o brasileiro sente de uma forma muito efetiva, sem ser o gancho à esquerda ou o gancho à direita. Ele poderia pegar assim, sabe igual você citou de 2013 e tava todo mundo lá? Pô, tô puto com tal coisa. Ele conseguia pegar esse puto que mexe com tudo. Ele conseguiria pegar essa coisa mais sistêmica que o humorista tem, ele ataca o sistema como todo. Não um humorista, eu sou humorista de direita ou humorista de esquerda, que é ridículo. Você consegue atacar o todo. E ele teria essa capacidade. Ele tem essa capacidade. Na verdade, assim, todo mundo que é humorista bom tem. Você entende o que eu tô falando. Assim, é uma coisa que... Esse é o arquétipo do Joker, né? O arquétipo do palhaço. O palhaço, ele tem esse entendimento que é uma black pill, né? Da realidade. É um entendimento muito profundo a ponto de rir daquilo. Que é uma coisa única, cara. É uma coisa que é muito poderosa. Né? E é necessariamente revolucionário. O palhaço, ele é um elemento profundamente revolucionário. E aí, às vezes, nas minhas piras, eu falo, porra, a gente vai mexer como no sistema aqui? Às vezes através do palhaço, cara. Né? Às vezes você tem que ridicularizar isso pra mexer. Até porque, se você for pegar as respostas que a gente tem, são necessariamente hoje ridículas. O Lula é ridículo. Quando o Lula se leva a sério, é ridículo. O Bolsonaro andando a cavalo, fingindo que é um herói de não sei o que, é ridículo. Né? Aqueles memes do Jesus Cristo assinando coisa como... Aquilo é ridículo, cara. É muito ridículo. Pessoas, assim... O cara querendo ser um revolucionário sério no Brasil, é tudo muito ridículo. Então, a gente tem que, talvez, rir disso e mostrar que tá todo mundo nu. Mas aí, no caso, mostrar que a imprensa tá nua, a gente tem que mostrar que a classe política tá nua, que o judiciário tá nu, todo mundo. E aí você não tem que criar um partido político pra isso? Necessariamente. Esse é o maior desafio nosso. Porque a coisa mais revolucionária de se fazer agora é ter um partido. Não dá, assim, a gente já tá participando de eleições desde 2014, antes do MBL, mas 2016 já com o MBL. Eu posso cravar pra você que você tem um teto, mesmo com gente com muito voto, você tem um teto do que você consegue fazer. Os partidos têm donos, você precisa entender. Tem dono e os donos têm interesse. Então, entre ganhar uma eleição para uma prefeitura ou ter um bom desempenho, formar uma massa de eleitores e pessoas pensando de uma maneira legal ou diferente, e fazer um bom acordo, pegar 2 secretarias e meter uma grana no bolso, os líderes partidários eles vão adotar a segunda opção. E não é nem porque eles tiveram uma decisão maquiavélica nisso, é porque política no Brasil é entendida como isso. O partido político brasileiro, ele faz política como o brasileiro faz política. Então, não dá pra fazer o que a gente quer sem ter um partido. E vocês estão trabalhando pra criar esse partido? Nós temos que começar isso esse ano, que é lançar um partido, fazer a coleta de 550 mil assinaturas. Isso vai gente, vai recurso, vai tempo, vai um esforço colossal, a gente vai envelhecer muito no processo, em no máximo 2 anos. E aí a gente participa da eleição de 2026. E aí a gente passar da eleição de 2026 tem que passar da cláusula de barreira, e passou da cláusula de barreira, aí você tá no game. E aí tá no game, você tá no game. Aí você vai jogar o jogo adulto. Só que você vai poder decidir um caminho. E aí o que eu penso pro MBL se tornar um partido se eu fosse fazer uma comparação, aquelas comparações babacas empresariais ridículas que a gente tem que as pessoas gostam de fazer desses coaches, mas acho que é válido aqui. O MBL tenta ser uma espécie de Apple. O que a Apple faz no universo dela, comparado com o que a Samsung faz, ou que antigamente o Windows, a Microsoft fazia através do Windows, o MBL entregar uma experiência muito legal partidária, porque a experiência partidária no Brasil é uma bosta, cara. Uma bosta. Tirando, assim, experiência do PSOL, mas que tem tudo, tem cupinche, tem os donos lá do PSOL. A experiência no PT também, ainda há alguma experiência lá. O resto não há experiência política nenhuma. Ser parte do partido, ser um número lá. E a experiência interna do movimento é muito legal. Então a gente tá hoje lançando revista do movimento, a gente tem o clube, a gente tá formando núcleos intelectuais, a gente tem a escola de política do MBL. Então a gente tá num processo de formação interna. E aí a experiência de ser do MBL é do caralho. Por isso que o MBL é bem menor do que os outros grupos políticos em tamanho, os grupos majoritários, o bolsonarismo, o petismo. Só que por a experiência interna ser do caralho e a gente controlar do ponto de vista de gestão a experiência é do caralho. E aí o militante do MBL vale por 10 militantes dos outros. Ele é um cara melhor, ele é um cara... ele entende e participa do processo, e ele se forma ao longo do processo, e a experiência é gostosa. Então, o partido político ele teria que ser montado para ser uma
puta de uma experiência por parte das pessoas, e elas viverem aquilo, elas se sentirem donas do partido, elas mesmo serem refratárias à chegada dos malandros, que sempre vai vir um malandro querer usar aquele partido numa determinada cidade, e aí ele seria um elemento disruptivo entre os outros partidos políticos pra gente poder fazer o que eu acho que tem que ser feito, que em 30, 40 anos a gente fazer um processo de substituição de elite política aqui, e acho que tentar alguma melhora.